Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição ao vivo, aqui, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, e ainda logo mais esse programa estará editado na parte da entrevista para podcast, e às 17 horas tem reprise na Plena TV. Fique ligado aí no Grupo Folha da Manhã de Comunicação para você se informar bem. São 7 horas e 8 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 5. Sejam todos bem-vindos. Uma ótima quarta-feira a todos. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom para Campos. A previsão aí de calor de 33 de máxima, 23 de mínima. Faz sol e 26 graus agora aqui no centro de Campos. Não há previsão de chuva para hoje, nesta quarta-feira. Hoje também com o Arnaldo Neto, nós vamos conversar daqui a pouco com o doutor Leonardo Bacelar. Ele é médico, psiquiatra, especializado em medicina ocupacional e engenharia de segurança do trabalho e vem para falar com a gente sobre buscar um termo para definir o que eu penso sobre essa pandemia fez com a saúde mental, sobre o estrago que a pandemia fez com a saúde mental de todos nós. Todos nós. Será que tem alguém que não sofreu aí psicologicamente ou não está sofrendo com essa pandemia da Covid-19? Qual foi o grau de afetados, o número, né? Se é que é possível dar essa dimensão? Enfim, estamos também no Janeiro Branco, que é um mês muito, muito, muito importante para conscientização, né? E para trabalhar mais ainda essa questão, né, psicológica. E o doutor Leonardo vem aqui para nos ajudar neste programa de hoje, fazendo aí uma consulta digital com a gente através aqui da Folha FM. Muito obrigado, doutor Leonardo. Já trago aí o bom dia do senhor, deixa só trazer as manchetes aqui e o pessoal que quiser participar, interagir, né, e fazer qualquer questionamento sobre essa questão da psiquiatria, né, pode entrar aí pela nossa página no Face e deixar lá a sua pergunta, interagir com a gente aí. O programa que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Vamos às manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã. É capa de hoje do jornal, impresso nas bancas e também nas casas dos assinantes. Já desde cedo, a Folha da Manhã vem trazendo: Campos restringe vacinação contra a gripe por falta de doses. Atenção aí, hein? Hoje, somente a faixa etária determinada pela secretaria é que vai ser vacinada nos postos até que uma nova remessa chegue ao município. Alta procura após primeiro caso da influenza H3N2 confirmado. Só um comentário aqui, não é hora de comentar, mas até que por um lado essa alta procura pela vacina nos dá um certo alívio de que a maioria esmagadora da população tem, né, inteligência, raciocínio suficiente para saber que a vacina realmente salva. O município chegou a convocar público geral nesta semana, mas agora acabou.
Pacientes com síndrome gripal aumentaram em dezembro. Está na capa de hoje do jornal Folha da Manhã. Câmara cobra contas das concessionárias. Água e transporte. Está na capa da Folha. Lázaro, primeiro bebê de Campos em 2022. Que nome bom, né? Asflucan e usina Nova Canabrava em conflito. Polêmica e justiça. O presidente da Asflucan, né, foi contundente aqui neste programa. Investimentos. IFE conclui 11 obras e tem outras em andamento. Ainda na Folha, campista em navio com 28 infectados pela Covid-19. Surf inicia circuito em Quissamã. Ano começa marcado pela violência em toda a região. E aqui na capa ainda da Folha da Manhã, fechando aí o jornal de hoje, Administração da Saúde, Paulo Irano na secretaria e acumulando aí a presidência da fundação. Sem sintomas, governador e Rodrigo Bacelar com Covid-19. Homenagem ao padroeiro, Baixada Campista inicia novena de Santo Amaro. São as manchetes do jornal Folha da Manhã, que você pode conferir aí numa banca próxima a você. E também para os assinantes, já provavelmente receberam aí desde cedo. Neste programa de hoje, a gente tem um prazer, e eu tenho aqui a honra de poder conversar mais uma vez com o nosso querido Dr. Leonardo Bacelar. Ele é médico, psiquiatra, especializado. Se for falar um currículo aqui, acaba o programa, então não vou só encurtar. É psiquiatra especializado em medicina ocupacional e engenharia de segurança do trabalho e psicanalista também. Então tem aí uma vasta experiência e formação para nos ajudar e orientar, principalmente nesse momento tão difícil. São novidades, são mudanças muito rápidas e muito grandes, porque a mudança é sempre muito bom, né? Mas às vezes a mudança para os outros, a mudança para a gente que está aqui confortavelmente, naquele cantinho, aqui, a gente quer, né, continuar na paz, naquela zona de conforto, dentro da caixinha. Mas essa pandemia quebrou essa coisa toda e extrapolou isso tudo, e não está sendo fácil, desde o começo mais restritivo e agora esse começo de menos restrição. Como é que é se comportar diante disso tudo? Teve cenas, eu não vou alongar muito a abertura não, mas teve cenas desses navios, esses cruzeiros, cenas bizarras, porque o pessoal estava aguardando num saguão um atendimento, um procedimento ali da empresa, e de repente as horas foram passando, o pessoal com fome, não tinha comida, chegou um determinado número de pizza, mas que não atenderia todo mundo. Olha, foi quase que, sabe, aquela coisa muito complicada. Aí eu penso, será que não era hora de segurar um pouco a própria pessoa, pensar assim, bom, eu não vou viajar agora, apesar de querer muito, será que eu vou dar uma seguradinha, porque a coisa ainda não está definida claramente, tem uma nova variante, vamos dar uma segurada, vamos proteger aqui a nossa família, os amigos, vamos proteger quem a gente ama, enfim, isso não passa pelo psicológico? Meu caro doutor Leonardo, ajuda a gente aí, e também vamos falar, claro, sobre esse Janeiro Branco. Muito bom dia, prazer, uma honra imensa poder recebê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Cláudio. Um prazer é meu estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite, agradecer a Arnaldo também pelo convite. E você tocou alguns assuntos muito interessantes com relação à pandemia, né? Na verdade, nós estamos abrindo esse mês o Janeiro Branco, né? Isso você falou no início. O Janeiro Branco é uma idealização de um psicólogo mineiro. Tá? Ele teve a ideia de fazer uma campanha como essa campanha
do Outubro Rosa, Novembro Azul, que chama atenção, né, da humanidade como um todo, de nós, para as necessidades relacionadas à saúde mental, no Janeiro Branco. Tanto a saúde mental e emocional das pessoas e das instituições de trabalho, das organizações de trabalho como um todo, tentando acrescentar a cultura da saúde mental como uma coisa normal, né, no dia a dia nosso, e não como uma doença só, quando a pessoa só pensa na doença mental, só vai ao psiquiatra, ao psicólogo, só procura ajuda quando está doente, né? E isso vem feito em janeiro, teve a ideia de fazer isso em janeiro, porque para janeiro é como se fosse culturalmente, né, o início de tudo, como se a gente tivesse uma folha ou uma tela em branco no qual a gente começa a escrever mais uma parte da nossa vida, né? E repensar, na verdade, a ideia era repensar tudo que você tem pela frente e como é que você vai enfrentar isso pela frente. Então, a ideia inicial do Janeiro Branco é você repensar a sua saúde mental. E nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, né? No meio dessa pandemia, como você falou, dessas questões todas voltadas ao emocional de quem está enfrentando essa pandemia. E são situações muito delicadas, porque nós temos alterações emocionais do confinamento, que foi um período que muita gente precisou ficar confinada, adolescentes, crianças, idosos, as pessoas que não estavam saindo com necessidade absoluta de ir ao trabalho, estavam trabalhando em casa. Então foi muita mudança ao mesmo tempo e muito rápida. Isso com certeza gerou um processo de estresse muito grande, e muitas vezes, não de uma vez só, ou seja, você não ficou doente no dia seguinte que você ficou em casa, mas isso foi acumulando e foi levando você a ter um certo período aí de instabilidade, que pode ou não levar a um processo de alteração da sua saúde mental. Tá? Foi um período muito difícil, está sendo um período muito difícil para muitas pessoas. Eu também, como você falou, é difícil você dizer se alguém passou por isso sem sofrimento. Acho muito difícil alguém ter passado por isso sem sofrimento. Alguma família, as pessoas individualmente também terem passado por isso sem sofrimento. Nós, da área de saúde, que trabalhamos diretamente ou indiretamente com Covid, tivemos uma elevação de estresse absurda. Quando eu falo diretamente ou indiretamente, porque quando a gente pensa que a pessoa que teve estresse foi o médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, que trabalhou só com Covid. Não, no início da pandemia, inclusive, vou citar o exemplo aqui de Campos, houve um desvio de função de muito médico para trabalhar com Covid. Isso sobrecarregou a rede de outra parte. Quem ficou trabalhando por fora, que não trabalhou direto com Covid, também teve uma sobrecarga de trabalho. Então, quando a gente pensa em pandemia, pensa em necessidades que levaram você a mudar seus hábitos de vida, necessidades que levaram você a transformar muita coisa, tudo isso gera estresse. Você vive uma constante de equilíbrio e, de repente, você tem que sair dessa constante e se reinventar, em todas as áreas, né? O comércio teve que se reinventar, as escolas tiveram que se reinventar. Foi bem difícil. Eu acho que foi um período aí está sendo um período de muita complicação, mas tem que enfrentar. Não adianta você ficar em casa, de braço cruzado, esperando passar, porque, como a gente está vendo, não está passando. Demora. Nós estamos aí com outra onda chegando, com uma onda não só da Covid, né? Nós temos a influenza associada agora. Então, as doenças vão existir. E a gente tem que se adaptar e trabalhar em torno disso. Da melhor forma possível. Sim, claro. O Arnaldo Neto está chegando aí, daqui a pouco ele já traga o bom dia dele. Deixa eu só conferir aqui a hora que ele estiver disponível aqui. Mas, o doutor Leonardo, eu tenho alguns casos, inclusive, que a gente tem a informação automaticamente, as fontes passam para a gente, outros a gente até busca, outros a gente lê, né? E eu prefiro até nem citar exemplos, porque tem uma situação envolvendo essa questão da Covid muito, 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 muito séria, essa questão de parente muito distante,
e que era ligado demais a esse ente, teve que se manter aquela distância e não conseguiu, depois quebrou aquele protocolo, acabou vitimando os seus parentes. Tem problemas seríssimos aí acarretados e psicologicamente fica assim, tanto para aquela pessoa que visitou aquele parente e que o parente morreu de Covid, porque aquele visitante estava com Covid. Olha a situação da cabeça dessa pessoa, da cabeça da família e as consequências disso tudo. Quer dizer, você tem assim exemplos de animais, o número de animais adotados durante a pandemia, né, foi gigantesco, foi enorme. Onde eu quero chegar com essa pergunta é que a gente que não tinha problema nenhum psicológico grave, sério, problema a gente tem toda hora, todo instante, né? Aquela coisa, mas essa coisa de afetar o psicológico ao ponto da pessoa ter tique, passar a ter tique, né? Um morder os lábios, outro, sei lá, fazer qualquer outro tipo de coisa e adotar animais. Isso tudo são sinais que a gente pode perceber e já imediatamente procurar um médico? Na verdade, Cláudio, quando a gente fala, por exemplo, vamos citar o exemplo da pandemia, tá? O que aconteceu com a pandemia é que a gente teve um aumento da ansiedade, tá? Uma ansiedade que pode ser... Ansiedade tem diversos tipos de ansiedade. A ansiedade pode ser de uma forma generalizada, ou seja, tudo aquilo ali te causa ansiedade. Pode ser uma ansiedade direcionada, você tem ansiedade em relação a alguns casos, algumas pequenas coisas do seu dia a dia. E você tem ansiedades antecipatórias. Aquela ansiedade, por exemplo, eu vou fazer uma prova de matemática, eu fico ansioso, eu tenho prova na faculdade ou onde quer que seja. Então, quando a gente pensa, quando você fala dessa situação da pandemia, todos nós vamos ter alguma alteração, de certa forma, psicológica. Todos nós tivemos traumas, tá? Na vida, todos tivemos. E vamos continuar tendo. E como a gente se comporta em relação a esse trauma, que é praticamente o equilíbrio que a gente consegue manter. Quando a gente tem esse corte, né, que foi a pandemia, ou seja, a obrigação de você fazer um confinamento, o luto precipitado quando morreu alguém, um ente querido, que você não esperava que fosse falecer, viesse a falecer ali por qualquer motivo. Quando você tem a amplificação dessa ansiedade, a amplificação desse trauma, você perde o controle. Porque a ansiedade ela é extremamente importante para a gente. A ansiedade faz parte da nossa vida. Na verdade, eu digo isso quando eu falo com os alunos na faculdade de medicina, tudo, que a gente só existe por causa da ansiedade. Porque senão a gente não estaria aqui. Quando a gente sai, aquela história do vou caçar, quando era lá o nosso cérebro lá reptiliano, lá no nosso desenvolvimento inicial, eu vou caçar um coelho, se eu não estiver ansioso, com medo do leão, eu não vou pegar o coelho, eu vou ser comido antes de pegar o coelho. Então, só existe a ansiedade, é protetiva. Nós temos que ter ansiedade. O problema é que, com o tempo, a gente desregula isso de diversas formas e passa a não conseguir proteção dela, passa a ter ansiedade demais, passa a perder esse controle. E a ansiedade passa a atrapalhar a nossa vida, o nosso dia a dia. E o que aconteceu na pandemia foi uma mudança de ambiente. Nós fomos forçados a mudar o ambiente. Quando a gente muda o ambiente, a gente tem que adaptar o comportamento, de alguma forma. Vamos supor, um exemplo, vocês aí na rádio, vocês têm... está trabalhando 2 funcionários com você. Daqui a pouco tem 10. Mudou o ambiente. Você tem que mudar seu comportamento em relação ao ambiente. Com certeza você não vai se comportar como você se comportava com 2. Você vai se comportar... Você chefia 2, daqui a pouco você chefia 10, muda seu comportamento. E isso é adaptativo no dia a dia nosso. Adaptativo de uma forma que você vai moldando. Quando alguma coisa te obriga a fazer isso, e você não teve tempo de moldar, não teve tempo de se adaptar, você eleva exponencialmente essa ansiedade sua. E isso que praticamente aconteceu. No meu ponto de vista, e está acontecendo ainda, você ter que lidar com situações que você não estava preparado para isso. Nunca se preparou, na verdade. E daí vem todo esse aumento da ansiedade, esse aumento desse processo de
dificuldade de relação, como você falou, tá uma pessoa que está longe, mas que vinha ver os pais, não consegue vir regularmente ver os pais, e quando vem pode acontecer um caso disso, de ter uma contaminação, de um falecimento, aí a sensação de culpa em relação a isso aumenta. Todo esse processo é um processo que, se a gente for enumerar o que aconteceu durante a pandemia, eu acho que a gente não sai daqui hoje, de tanta ansiedade que existiu. A busca por animais de estimação, a busca por psicólogo, a busca por terapias alternativas. Meu consultório de psiquiatria em si teve um aumento muito grande de procura de pessoas ansiosas, em momentos diferentes da pandemia, inclusive. Aconteceu interessante que, quando houve uma queda, uma liberação maior, né, um afrouxamento das regras, eu tive muito paciente vindo ao consultório. Porque também mudou. Ele saiu do confinamento e foi obrigado a voltar à vida. E organizacionalmente, quando você fala de empresa, você tem a mesma coisa. Uma pessoa que nunca trabalhou em home office, foi obrigada a trabalhar em home office. E para alguns é difícil. Outros gostaram. Nós estamos tendo mudanças que vão ficar, e são iniciadas agora, vão ser provavelmente organizadas nos próximos 5 anos e vão ficar. O que vai ficar de bom e de ruim vai ser definido de agora em diante. Assim que essa pandemia, não vamos dizer acabar, né? Mas você conseguir, como já está tendo, a gente está conseguindo ter uma sobrevida dentro dela, no sentido de o que eu posso fazer, o que eu não posso, como é que eu vou agir, onde eu não vou agir. O prefeito do Rio ontem, né, já cancelou o carnaval de rua. Que, na verdade, é certo cancelar o carnaval de rua agora, isso gera estresse? Gera. Você imagina economicamente, como isso não faz falta para uma cidade como o Rio de Janeiro, para as pessoas que dependem disso. Mas também é certo você manter qual vai ser a relação disso para frente. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente pensa na gente, numa pessoa. Na verdade, a gente está pensando num grupo de pessoas, num grupo de empresários, num grupo de colaboradores daquela empresa. É uma coisa muito mais ampla. A visão que a gente vai ter disso vai ser pelo retrovisor. Eu não tenho como te dizer o que vai acontecer, como é que essas pessoas vão estar daqui a 5 anos. 5 anos à frente eu vou conseguir olhar para trás e dizer o que aconteceu. Isso aconteceu na gripe espanhola. Isso aconteceu, os estudos voltados a partes psiquiátricas, na época era muito mais do que a psicologia como um todo. A psicologia estava iniciando, estava engateando naquela época. Eles olharam para trás, 5 anos depois eles conseguiam dizer o que aconteceu naquele período. Então nós estamos passando por momentos de muita instabilidade mental. E ninguém se preparava para isso. Você conhece alguém que eu estou bem, eu vou para o psicólogo, vou psiquiatra. Curava quando estava doente. Na verdade, eles não consideravam a ansiedade uma doença, não consideravam o estresse uma doença. A CID-11, o Código Nacional de Doenças, iniciou agora em janeiro, botou a doença como doença séria, como doença, né, que não era doença antes, a síndrome de burnout. Que é uma doença relacionada ao excesso de trabalho. Tem outros fatores envolvidos, mas antes não era considerada doença. Não era nem catalogada como doença. Era considerada por meio científico, mas não pela Organização Mundial de Saúde, não pela CID. Desculpa. Então, quando você fala de pandemia, de estresse, de ansiedade, de janeiro branco, a gente está falando que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. A gente precisa entender quem somos, como somos e qual o papel nosso aqui. Isso é saúde mental. A saúde mental vai afetar o seu dia a dia, a sua relação com família, a sua relação com trabalho, com amizades, com aonde você frequenta, com o que você quer. Então, resumindo, eu preciso controlar esse ambiente, controlar meu comportamento. O que vai acabar atrapalhando a minha vida, fora a genética, né? Nós temos fatores genéticos envolvidos nisso, que infelizmente hoje não tem ainda como tratar, como modificar geneticamente uma pessoa para ter menos ansiedade. Isso não tem como fazer, provavelmente no futuro. Mas
com relação ao ambiente, ao comportamento e à bioquímica do cérebro, a gente tem como agir. Algumas pessoas vão precisar de medicamentos, outras não. Mas a grande importância disso é a gente entender que eu tenho que estabilizar meu ambiente e meu comportamento. Conseguindo fazer isso, eu já consigo dar um passo muito grande para poder ter uma saúde mental estabilizada. E é óbvio que dentro de um processo desse de pandemia, vamos dizer, é praticamente impossível você não ter sido afetado, não ter sido acometido por algum estresse, algum luto, alguma ansiedade maior que leve você a vamos dizer assim, sair um pouco do eixo. Alguns um pouco, outros muito, né? Sem contar as pessoas que já têm alguma doença mental instalada, doenças mais graves, ou já faziam algum tratamento para algum tipo de ansiedade também, mais grave um pouco, que transtornos de estresse pós-traumático. Nós vamos ver muito agora. Vai acontecer nos próximos anos uma enxurrada de transtornos de estresse pós-traumático relacionados à epidemia. Então, os psicólogos que estão me ouvindo podem estudar transtornos de estresse pós-traumático, que vai bater no consultório muita gente com transtornos de estresse pós-traumático. Os psiquiatras, os clínicos gerais, as pessoas que estão na linha de frente do atendimento vão encontrar muito estresse pós-traumático. Porque é natural. O que foi o processo da pandemia? Foi um trauma. Não deixou de ser um trauma. Algumas pessoas vão encarar isso de uma forma mais light, e vão conseguir por si só, com a ajuda da família, esporte, exercício físico, meditação, diversas formas que a gente pode falar mais à frente um pouco do que eu posso fazer para isso, né? E outros não vão conseguir encarar e vão criar revivência desses assuntos e vão transformar isso, que inicialmente foi um estresse agudo, em uma doença mais séria, que é o estresse pós-traumático. Isso pode acontecer. E eu entendo que isso vai acontecer. Isso aconteceu. Foi visto isso na gripe espanhola. Foi visto isso em situações de estresse, em momentos de estresse, em outras epidemias, em outros acidentes, grandes acidentes, né? Então a gente tem terremotos, tudo a gente viu, tudo que mudou aquela rotina, tudo que teve um agravamento da saúde mental levou ao estresse pós-traumático de alguma forma. Perfeito. Ouvindo o senhor falar, é impressionante, rapidamente aqui, só para pontuar uma questão aí que o senhor abordou, e como que mudou o meu pensamento com relação, porque eu achei que a mãe do estresse seria a minha mãe, e eu seria o cara que tinha aperfeiçoado o estresse, a ansiedade, o tal da ansiedade. Domingo, meio-dia, depois de meio-dia, dá uma angústia, uma ansiedade, vamos começar essa semana, vamos começar a trabalhar. Mas eu ouvi o senhor falar uma vez, eu sei que o senhor falou, a ansiedade é vital para todos nós. E hoje foi melhor ainda o exemplo que o senhor citou do coelho para o leão. Fantástico, muito bom. E é por isso que a gente sempre precisa procurar quem realmente conhece, estudou e se dedicou para poder entender, aprender a ciência e passar para a gente. E a gente melhora muito, 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 muito o nosso comportamento. Eu ouvindo o senhor falar, e se não me falha, foi um podcast, uma coisa que o senhor gravou aí, eu ouvi sobre ansiedade. Eu já acalmei 50% da minha. Tá faltando eu procurar agora a Proteus para acabar com as outras. Ou pelo menos dar uma diminuída, porque também ansiedade demais faz mal. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto aqui, que naturalmente chegou um pouquinho mais tarde. Tem aí hoje o jornal Folha da Manhã nas bancas, mas vem com a cara de quem dormiu bem aí a noite toda. Ô Arnaldo, bom dia, são 7h36, a gente tem que fazer o intervalo, eu faço questão de trazer o seu bom dia. E se você quiser, pode fazer a sua pergunta, a gente conecta aí para o segundo bloco com o nosso doutor Leonardo Bacelar nesse programa de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez, Arnaldo Neto. Bom dia. Bom dia, Nogueira, bom dia, doutor Leonardo. Estava acompanhando vocês desde o início. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, mas, como você falou, né, fechamento do jornal, deu para dormir umas 2h30, mais ou menos. Daqui a pouco a gente dorme de novo, se a obra aqui do lado deixar, né? Que eu acho que vocês chegaram a ouvir aí
um pancadão aí no meio da resposta do doutor Leonardo. São coisas da vida. Aí não tem como, doutor, também a gente tenta controlar, né? Causa estresse, causa ansiedade. A gente tenta controlar, mas tem essas circunstâncias, enfim. Doutor, no próximo bloco, eu queria que a gente começasse, até a pergunta da Silvana Venâncio, no mesmo sentido, no grupo do blog Opiniões e daqui do programa Folha no Ar, em relação a como identificar que a gente está precisando de ajuda. Você pontuou aí muito bem esse período traumático e o que vem aí, a gente não sabe ainda do pós-traumático, mas como cada um deve identificar que está precisando de ajuda e o que fazer, que ajuda é se procurar. Mas aí, Nogueira, para a gente não atrasar muito os blocos, vamos deixar para depois do intervalo. Perfeito. Obrigado, Arnaldo. Doutor Leonardo, vou pedir licença rapidamente ao senhor. A gente faz esse intervalo bem rápido, volta para esse bate-papo, para essa conversa aí com o médico psiquiatra doutor Leonardo Bacelar. Ele é especializado em medicina ocupacional e engenharia de segurança do trabalho e diretor da clínica Proteus, aqui no centro da cidade, pertinho ali do laboratório Plínio Bacelar. 7h38, o programa que tem o oferecimento do laboratório Plínio Bacelar, né, também da Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e ainda com o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.